Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, meu irmão, minha irmã, como é bom me encontrar mais uma vez contigo para darmos continuidade ao estudo do nosso tratado, nosso querido tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grignion de Montfort. Espero que você esteja conseguindo acompanhar bem tanto as aulas, como também a leitura do tratado. Como disse em outros momentos, se você também estar com dúvidas, entre em contato conosco, e a gente vai tentando melhorar tanto a nossa linguagem aqui na formação, como também esse feedback, esse acompanhamento, essa assistência diante das tuas necessidades. Com relação à consagração, repito mais uma vez, na aula de apresentação eu falei um pouco de como é o processo para consagrar-se a Nossa Senhora, mas também no final do curso, na nossa última aula, eu vou falar novamente, dar mais detalhes. E aí, por enquanto, o que eu digo a você, estude, leia o tratado, algo que eu tenho dito repentinamente. Não apenas assista às aulas, é importante ler cada um dos capítulos do tratado. Por que, Aurora? Porque eu só estou tocando em alguns pontos principais, talvez tentando trazer a melhor compreensão dos eixos de cada capítulo, mas é importante fazer a leitura na íntegra, até porque, acredito que você vai concordar comigo, como abraçar uma consagração que eu não conheço, não é verdade? Como abraçar algo sem de fato ter tido essa experiência e também esse conhecimento que é a comunhão da fé e da razão. Não é apenas talvez o amor, o sentimento de dizer assim, eu amo Nossa Senhora e eu quero fazer essa consagração, amo demais a Jesus. Isso é importante, de fato, eu diria, usando as palavras do nosso querido São João Paulo II, é uma asa do pássaro, mas é importante também, com a razão, com o conhecimento, trazer este equilíbrio. Então, de fato, abraçar esta consagração com todo, com a nossa fé, mas também com a nossa razão. Até porque, meu irmão, minha irmã, e aí não seja escrupuloso no que eu vou dizer, mas uma das características que nos diferencia dos animais é justamente o uso da razão. Então, usemos ela da melhor forma. De fato, usemos ela para o bem comum, para crescer no amor e no conhecimento de Deus, para assim, com tudo que temos, tudo que somos, tudo que amamos, darmos todos os dias novos passos rumo ao coração de Jesus, por meio do Imaculado Coração de Maria. E aí hoje nós vamos estudar, adentrar no capítulo 5 do nosso tratado, que traz como título as razões pelas quais essa devoção nos deve ser recomendadas. É interessante o caminho que São Luís vai fazendo conosco, e de fato ele vai construindo as razões pelas quais nós devemos abraçar essa consagração, quais são os seus princípios, quais são as consequências, o que ela pede de nós como estilo de vida. Então tudo isso vai sendo, por isso que é importante a leitura, o estudo, tudo isso vai sendo construído para de fato o nosso sim ser autêntico e ser verdadeiro. E aí eu convido a você a pegar o seu tratado, e até mesmo se você disser assim, Aurora, eu estou assistindo aqui a aula, mas nem estou com o tratado na mão. Então, anota aí os pontos importantes, aquilo que lhe chamar a atenção. Depois você vai lá no tratado, lê. Talvez você está agora assistindo a aula dentro do ônibus, indo para o trabalho.
escutando enquanto faz outra atividade. E aí, de fato, vá tentando assimilar aquilo que for de mais importante. E aí depois com calma, pegue o seu tratado, de fato, como eu tenho dito desde o início, pegue o seu caderninho, faça as suas anotações, para assim crescermos, amadurecermos na fé. E aí, o capítulo 5, ele vai trazer justamente as razões pelas quais essa devoção deve ser recomendada, e ele vai trazer 8 razões. Nós vamos tocar um pouco em cada uma delas, e aí, conforme a gente for adentrando, a gente vai partilhando, vai conversando, vai fazendo também desse ambiente a nossa sala de estar, a nossa sala dos amigos, a sala da intimidade, da comunhão e da partilha, tá certo? E aí, dizer para você, a primeira razão pela qual essa devoção deve ser recomendada, São Luís vai dizer, pelo fato de que esta devoção nos dispõe inteiramente ao serviço de Deus. Então, o primeiro ponto para partirmos, na verdade, o primeiro ponto para iniciarmos nossa reflexão é de que essa devoção, ela nos dispõe inteiramente ao serviço de Deus. E aí eu convido a você a ler comigo, a acompanhar o parágrafo 136, onde São Luís vai dizer assim: as outras congregações, associações, confrarias, fundadas em honra a Nosso Senhor e a sua Santa Mãe, que fazem tão grande bem no cristianismo, não incentivam seus membros a dar tudo irrestritamente. Elas não recomendam a seus integrantes nada mais do que certas práticas e ações que satisfaçam as suas obrigações, deixando-os livres para todas as outras ações e momentos de sua vida. Contudo, esta devoção, aqui ele está falando aqui do tratado, leva o consagrado a dar sem restrições a Jesus e a Maria todos os seus pensamentos, palavras, atos, sofrimentos, a todos os instantes de sua vida, de modo que, quer dormindo, quer acordado, quer comendo ou quer bebendo, quer realizando os atos mais grandiosos, quer os mais insignificantes, é sempre verdadeiro dizer que tudo o que ele faz, ainda que não o pense, é para Jesus e para Maria, em virtude de sua oferenda que ele o faz, a menos que tenha expressadamente declinado dela. Que consolação! São Luís conclui o parágrafo dizendo, Então, meu irmão, minha irmã, ele começa aqui fazendo uma reflexão de que existem outras, vou aqui falar também na minha linguagem, outras consagrações, outros métodos, mas, e São Luís escreveu o tratado nessa época mais ou menos de 1700, e ele vai dizer, mas dentro daquela época em que ele estava, até aquele presente momento, nenhuma consagração, nenhuma confraria, como ele vai dizer, nenhuma congregação, trazia essa motivação de que pela consagração fosse dado tudo a Jesus pelas mãos de Maria. E aqui o diferencial da consagração por este método de São Lucas gerado, criado, inspirado por Deus no coração de São Luís Maria Montfort. Porque no método que é proposto a consagração, por meio do tratado, e nós vimos um pouco disso já nos capítulos anteriores, nós somos conduzidos a dar tudo a Maria, colocar tudo em suas mãos, para assim ela colocar nas mãos de Jesus da maneira que lhe apraz. Até mesmo, lembre comigo, na última aula, onde que as nossas próprias orações, de fato, tudo aquilo que nós recebemos como bem da graça de nossa natureza, é colocado à disposição de Nossa Senhora. E aí, como ele vai dizer aqui, talvez em outras realidades de consagração, de confrarias, se tem alguns compromissos, mas depois de feito esses compromissos, talvez de uma oração, de uma devoção, no sentido mais oracional,
né, a pessoa estar livre. E aqui não, ela pede o todo. E é bonito quando ele vai falando aqui, né? Inclusive os pensamentos, as palavras, os atos, os sofrimentos, todos os instantes de nossa vida é colocado, é consagrado a Nossa Senhora. Nós vamos adentrar isso também um pouco mais na frente, quando ele vai fazer, né? Por Maria, em Maria, com Maria e para Maria. E tudo isso sendo canalizado ao coração de Jesus. Então essa é a primeira razão pelo qual essa devoção deve ser recomendada. A segunda razão, ele vai dizer: esta devoção nos faz imitar o exemplo dado por Jesus Cristo e pelo próprio Deus e praticar a humildade. Meu irmão, minha irmã, se você ler este parágrafo, ele vai falar de uma forma muito bonita do caminho de obediência, até mesmo, né, que Cristo se submete junto aos seus pais. E aí, traga comigo aqui a razão pela qual ela deve ser recomendada. É imitar o exemplo de Cristo e assim também crescer na prática da humildade. Então, você lembre comigo dos evangelhos e você vai concordar que Cristo, pelo próprio nascimento, a forma como nasceu, desde o gesto humilde ali na manjedoura, mas também o próprio nascimento de forma, digamos assim, humana, natural, como acontece no sentido de vir de uma mulher, nascer assim sendo gerado no ventre. Lógico que teve a ação do Espírito, não houve a participação de homem, mas pense em toda a fragilidade do processo de crescimento humano também. Cristo, ele foi bebê, ele foi criança, ele foi adolescente, ele foi jovem, ele passou pelas necessidades que nós passamos, no sentido de toda a proteção do seio familiar, toda a dependência dos seus pais, todas as suas fragilidades, né? E aí é bonito porque pelo mesmo processo humano de crescimento, dependência de cuidados e submissão paterna, Cristo assim nos deixa um exemplo, um caminho de santidade e também um grande exemplo de humildade. Sendo Deus, não se prevaleceu disso, mas usou disso como uma graça para nos ensinar também a, pela via, vou usar esse termo assim, a via natural, nos santificarmos e darmos testemunho da ação de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, talvez eu e você muitas vezes procura coisas tão distantes, tão externas, né, para sermos fiéis à vontade de Deus. Muitas vezes nós dizemos assim: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Manifesta, né? Me diz o que é. Meu irmão, cuida da tua casa, ama os teus pais, respeita os teus irmãos, seja um bom filho. Se você é casado, seja o melhor esposo, a melhor esposa, né? E nisso tudo vai acontecendo a santificação, né? Porque, de fato, existem tantas realidades que nos colocam pelo avesso. E ali é onde a oração vai acontecendo. Ali é onde a tua intimidade com Deus vai sendo transbordada. Terá graças extraordinárias? Sim, ou talvez. Terá missões extraordinárias? Talvez Deus te leve a um dia, como eu aqui, gravar um curso, a estar diante de um povo, a pregar, a evangelizar, talvez. E que bom que o teu coração esteja aberto para isso. Mas ali no teu cotidiano, semeia a santidade. Naquilo que talvez o mundo ensina você a ser indiferente, a ser falso, a ser egoísta, a ser mentiroso, seja diferente. No teu trabalho, no teu ambiente familiar, na tua escola, onde você estiver, nas pequenas corrupções que vêm ao nosso encontro do dia a dia, seja diferente. Não quero, isso não me pertence. A minha vida cristã pede uma outra atitude. E assim, a exemplo de Cristo, né, pela sua humildade, por todo o seu testemunho deixado, nós vamos também trilhando um novo caminho. E aí essa é a segunda razão. A terceira razão, e você pode acompanhar comigo, né, São Luís vai dizer assim, né? Esta devoção nos concede os benefícios da Santíssima Virgem. Meu irmão, minha irmã, e é tão bonito também o caminho de maternidade que vai sendo gerado dentro de nós, no sentido, e aí, na verdade, corrijo aqui, de filiação
pela maternidade. Conforme a gente vai conhecendo o tratado, vai rezando, vai estudando, vai pedindo a Deus a graça de compreender também como nós vamos dando a Nossa Senhora um outro lugar em nossas vidas. Como vai crescendo essa filiação, esse amor. De fato, pelo título do tratado, uma verdadeira devoção. E aí São Luís vai dizer também, e aí eu quero chamar você, justamente para lermos juntos, o parágrafo 144, onde ele vai dizer assim: a Santíssima Virgem, que é uma mãe doce e misericordiosa, e nunca se deixa superar em amor e generosidade, percebendo que nos damos completamente a ela para servi-la e honrá-la, abrindo mão do que temos de mais precioso para com isso enfeitá-la, se dar também completamente e de um modo inefável àqueles que lhe entrega tudo. Ela o absorve no abismo de suas graças, o adorna com seus méritos, o sustenta com seu poder. E aqui São Luís está dizendo justamente dessa maternidade de Nossa Senhora para conosco. O ilumina com sua claridade, o abrasa com o seu amor, comunicando-lhe suas virtudes, sua humildade, sua fé e sua pureza, e tornando-se sua fiadora, sua garantia e seu tudo em relação a Jesus. Por fim, assim como esse devoto consagrado é totalmente de Maria, Maria é também totalmente dele, sendo possível dizer, por conseguinte desse perfeito servo e filho de Maria, o que o próprio evangelista João diz de si mesmo, tendo eleito a Santíssima Virgem com toda a sua riqueza. Como nos diz o Evangelho de João, e desde essa hora o discípulo a recebeu em sua casa. Meu irmão, minha irmã, desejo imensamente que você tenha essa mesma experiência. Na verdade, a experiência foi do discípulo amado, mas que você tenha uma experiência tão bela como a dele, falando assim melhor, de filiação. E ali escutar o próprio Jesus olhar para ti e dizer: filho, filha, eis aí tua mãe. E pela certeza de que ele já disse ao coração dela: mãe, eis aí o teu filho. Então, de fato, essa devoção nos concede benefícios da Santíssima Virgem, e o maior benefício é, de fato, darmos a ela o devido lugar em nossas vidas, e assim também com esse amor filial que recebemos, convertermos os nossos passos e darmos a Cristo o devido lugar em nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, deixa-se envolver por este estudo, que nada mais é do que um instrumento para que seja gerada em nós uma nova intimidade, um novo amor para com a Virgem Mãe, a doce Mãe, e assim também a seu Filho. E aí, dando continuidade, seguindo o nosso tratado, no quarto artigo, ou quarta razão, São Luís vai dizer assim: essa devoção é um meio excelente da promoção da maior glória de Deus. Essa devoção é um meio excelente de promoção da maior glória de Deus. E lá no final do parágrafo, no parágrafo 151, São Luís vai dizer assim: quem se consagrou totalmente a ela, como dissemos, pode ter a audácia de dizer que o valor de todas as suas ações, pensamentos e palavras é investido para a maior glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, traga aqui comigo essa reflexão. A razão pela qual São Luís agora aponta, o porquê devemos incentivar essa devoção, é de que ela é uma promoção para a maior glória de Deus. Ora, a Virgem Mãe nada reteve para si.
E de fato, se as nossas vidas forem abandonadas em suas mãos, Mãe, né, toma minha vida, meus pensamentos, minha oração, para fazer da melhor forma, Nossa Senhora vai pegá-la e vai dar a seu filho. Vai ser para a honra e glória de Deus. Entende comigo o porquê? E é por isso também que não devemos ter medo de fazer esse caminho, né? Porque não é Maria em si que vai ser engrandecida. Porque Maria, ela é engrandecida cada vez que o nome do seu filho ele é proclamado, cada vez que nós damos o verdadeiro lugar de Jesus em nossas vidas. Então, dando a ela todos os bens, todas as graças que trazemos, naturalmente, ela coloca nas mãos do seu filho. E aí, o quinto motivo, a quinta razão, pela qual essa devoção deve ser incentivada, São Luís vai falar em 4 pontos. Bem interessante, simples, mas tão bonito, o caminho que São Luís vai fazendo conosco. Então, São Luís, o quinto motivo, ele vai dizer assim, a quinta razão. Essa devoção é um caminho para chegar à união com nosso Senhor. E aí ele vai dizer que é um caminho fácil, curto, perfeito e garantido. Fácil, curto, perfeito e garantido. Por que, Aurora, São Luís vai dizer isso, que essa devoção traz essas 4 características? Primeiro, é um caminho fácil, e aí São Luís vai dizer pelo fato de ser um caminho aberto por Jesus Cristo. Então, quem se encarnou no seio da Virgem Maria foi o próprio Cristo. E ali, nascendo do ventre da doce mãe, ali ele mostra para nós, e trago aqui na memória a frase de, se você acompanhou bem as primeiras aulas, vai lembrar deste teólogo que falava, von Balthasar, que ele dizia, que a maior graça, e outros teólogos e até os santos da igreja repetem isso continuamente, Maria traz mais mérito por ter sido uma fiel discípula de Cristo do que por ter gerado ele. Então, por isso que é um caminho fácil, porque o próprio Jesus nos mostrou esse caminho de discipulado por meio de sua mãe. Então, olhando para Maria, e aqui eu posso dizer mãe, mestra, educadora, eu gosto de usar muito essa linguagem. Se nós entrarmos na escola de Maria, como bons alunos, aprenderemos de fato a amar a Jesus e seremos verdadeiros discípulos. Então, por isso que é um caminho fácil. Não tem erro, meu irmão, minha irmã. Olhe para Nossa Senhora. Aprenda com ela. E aí, de fato, seguindo os seus passos, o teu sim, de fato, chegará ao coração de Deus. Aí um caminho curto, por quê? Porque nós não nos perdemos. É um caminho plano e reto. Seguir o testemunho, seguir o discipulado de Maria, é um caminho plano e reto. É um caminho perfeito pela santidade de Maria. Então, em nenhum momento Maria reteve para si nada. Em nenhum momento ela quis ali trazer para si, ou olhando o próprio Evangelho, olhando toda a história da igreja, a vida de Maria sempre foi santidade, a cheia de graça, que encontrou graça diante de Deus, aquela que se doou, se entregou. Então, é um caminho perfeito, porque imaculada, sem mancha, sem pecado, fiel do princípio até o fim. E por fim, é um caminho garantido, e aí eu convido a você a ir lá no parágrafo 164, justamente São Luís vai dizer que é um caminho garantido porque essa devoção se configura como um meio garantido para chegar a Jesus, sendo um atributo próprio da Santa Virgem nos conduzir de modo seguro a Jesus Cristo. Assim como um atributo próprio de Jesus Cristo é nos conduzir de modo certo ao Pai. Então, por que é um caminho garantido? Porque o atributo da vida de Maria é nos conduzir a Cristo.
Assim como Jesus, né, que o seu grande atributo foi nos conduzir ao Pai, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me vê o Pai. Assim também o caminho de Maria é nos conduzir ao seu Filho. Então, meu irmão, minha irmã, nós vamos agora adentrar na sexta razão pela qual essa devoção, né, ela deve ser recomendada, né? E o sexto motivo é: esta devoção dá uma grande liberdade interior. Então, São Luís vai dizer, por meio de 3 pequenos exemplos, eu estou no parágrafo 169, de que esta devoção nos dá uma grande liberdade interior. Por quê? E aí vamos lá, acompanhando. Ele vai dizer, primeiro, que ela retira todo escrúpulo e medo servil que diminuem, prendem e confundem a alma. Então, se você tem de fato lido, acompanhado, estudado, rezado, contratado, acredito que dentro de ti esse medo de servir, esse medo de imitar a Maria, esse medo de dar os passos, ele tem tomado o devido lugar, né? Os escrúpulos também, né? E de fato, uma verdadeira devoção tem surgido em teu coração. Depois, alargando o coração com uma confiança pura em Deus, fazendo-nos considerá-lo nosso Pai. Então não tem como, meu irmão, não tem como, minha irmã. De fato, como eu dizia ainda agora, sendo gerada em nós essa grande filiação pela maternidade de Maria, assim também não crescer essa grande filiação ao Pai, né, diante daquele que nós nos inclinamos para dizer: Senhor e Rei de minha vida, meu Pai, né, como o próprio Jesus rezou ali: Pai, Pai nosso, né, meu Pai, teu Pai. E por fim, inspirando-nos um amor terno e filial. E é bonito, meu irmão, minha irmã, porque esse amor terno e filial não é apenas para com a Virgem Maria, para com Cristo. O tratado, ele vai nos moldando, ele vai nos convertendo, e de fato o amor por aquilo que vem de Deus, o amor pelos irmãos, até mesmo a mudança de postura, do tom da voz, e tantas coisas em nós começam a ser tocadas. Tocados porque não tem como, envolvidos do amor e deste grande exemplo, desse grande testemunho, nossa vida também não desejar, por mais que tenhamos nossas inclinações para o pecado, assim também como muitas vezes São Paulo nos diz, né? Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Mas nessa luta, aos poucos nós vamos nos moldando. O ser humano, ele cresce por imitação. Então, ao olhar para a Virgem Maria, sabendo que a sua missão não é a mesma da dela, né? A Virgem Maria teve a sua missão, eu tenho a minha missão, você tem a sua missão particular. Mas olhando para o seu testemunho de forma geral, as nossas vidas vão ganhando passos firmes. O pecado não vai estar encontrando espaços. Eu falava isso, eu acredito que na última aula, às vezes a gente se preocupa tanto, né, em dizer assim, bater de frente com o pecado, combatê-lo, não vou fazer mais isso. E às vezes a gente acaba caindo. E aí eu te convido a, de fato, dizer não ao pecado, não aos vícios, mas se você fosse preenchendo daquilo que é bom, daquilo que é a verdade de Deus, das boas atitudes, das virtudes, naturalmente os vícios vão caindo por terra. Naturalmente, quando nós buscamos a Deus, vai diminuindo o espaço que nós dávamos ao inimigo. Então, de fato, meu irmão, minha irmã, né, por esta devoção na grande liberdade que nos é dada, mas, acima de tudo, gerados no amor. Na 7ª razão, São Luís vai dizer, e aí dando continuidade, até mesmo aquilo que eu comentava um pouco agora, essa devoção alcança grandes bens ao nosso próximo. E aí, vamos ler juntos, parágrafo 171. Algo que também pode nos estimular a abraçar esta prática são os grandes bens que ela fornecerá a nosso próximo, na medida em que, por ela, exercitamos em relação a ele
de um modo excelente a caridade, porquanto lhe damos, pelas mãos de Maria, tudo aquilo que possuímos de mais valioso. Meu irmão, minha irmã, e aí traga a sua memória, mas também deixando ser preenchido o teu coração. Se nesta devoção nós damos tudo à Virgem Maria, e no desejo que ela use da melhor forma, a Virgem Mãe há de derramar as graças sobre a humanidade inteira. Se nos colocamos à disposição, e aqui é tão bonito quando São Luís vai dizendo, de um modo excelente, a caridade, o amor, os nossos irmãos, eles são envolvidos, posso assim dizer, de uma grande graça, são beneficiados pela conversão de nossa vida. E aí no parágrafo 172, São Luís vai dizer, ainda que, mediante tal prática, alcancemos apenas a libertação de uma alma do purgatório durante toda a nossa vida, ou convertêssemos somente um pecador, não bastaria para incentivar todo homem caridoso a aderir a ela? E aí ele faz uma pergunta nos questionando, se tudo que nós fizermos servir pelo menos para converter um pecador, para tirar uma alma do purgatório, já não é o suficiente para assim nós recomendarmos, para assim divulgarmos e desejarmos que as pessoas cada vez mais vivam a verdadeira devoção? E aí com certeza você concorda comigo que a nossa resposta é sim. Meu irmão, minha irmã, se todo, assim, e posso fazer uma partilha aqui com você, talvez todo o esforço, todo sair de si para gravar essas aulas, por exemplo, do curso, servir para que pelo menos uma pessoa, você que está me assistindo, se pelo menos você estiver tendo uma nova experiência de Deus, estiver convertendo os seus passos, estiver tendo dentro de vós, estiver acontecendo dentro de ti todo um processo de cura, de libertação, de santificação, já valeu todo o esforço. Se durante toda a minha vida, eu que sou membro da comunidade, moro na comunidade mesmo, sou da comunidade de vida, hoje já estou com 15 anos de vida comunitária, se por todo esse processo, até o dia que Deus permitir, todos os esforços servir para que pelo menos uma pessoa se converta e uma alma saia do purgatório, já valeu a pena. Por isso, meu irmão, minha irmã, também é tão bonito porque esta devoção ela tira esse nosso olhar egoísta. Algo que eu partilhei um pouco disso semana no outro vídeo, quando partilhava com você, na outra aula, de que só o fato de você também muitas vezes abandonar a sua intenção. Eu tenho pessoas que eu rezo todos os dias por elas, que eu digo, Nossa Senhora, olhe com carinho. Mas quando eu faço o exercício de dizer assim, Nossa Senhora, hoje eu quero rezar te fazendo companhia. Então as minhas intenções são as intenções do teu coração. Hoje eu não quero falar muito. Eu quero apenas, no sentido de estar fazendo pedidos, súplicas, intercessões. Hoje eu quero rezar cada Ave Maria, cada Pai Nosso, pelo teu coração, pelas intenções que estão no teu coração. Porque eu sei, Mãe, que tu amas a humanidade inteira. E as pessoas pelas quais eu rezo estão também contempladas no teu coração materno. E aí, meu irmão, minha irmã, de fato, deixemos que esse exercício de conversão aconteça dentro de nós, das coisas talvez mais difíceis que de fato precisam sair de nossas vidas, mas também aquilo que é mais belo, colocar nas mãos de Nossa Senhora para que ela dê a seu Filho Jesus. Por fim, a última razão, São Luís vai dizer que esta devoção é um meio admirável de perseverança. Meu irmão, minha irmã, essa devoção ela consiste de fato em um meio admirável de perseverança, de virtudes, de fidelidade, pois ela mantém os nossos olhos fixos no exemplo da Virgem Maria. Como falava ainda agora para ti, olhando para ela e imitando-a, vamos também aprender a dar os nossos passos,
a dar um novo sim. E é tão bonito no parágrafo 174, quando o próprio São Luís relata da seguinte forma: foi o que disse São Bernardo, aqui falando de São Bernardo de Claraval, um santo da igreja tão devoto da Virgem Mãe, em termos formais, para nos incentivar a esta prática. Então, São Bernardo diz assim: quando ela o sustenta, você não cai. Quando o protege, nada lhe causa medo. Quando o conduz, você não fica cansado. Quando ela está a seu favor, você desembarca no porto da salvação. E aí, meu irmão, concluindo esse capítulo, o 5º capítulo, que traz essas 8 razões pelas quais nós devemos incentivar, recomendar esta devoção, esta consagração. Eu quero concluir com estas palavras de São Bernardo de Claraval, para que, terminada essa aula, o teu coração ele se renove, se revigore, e o teu sim dado a Deus, teu sim dado com amor a esta mãe, esta doce mãe, ele de fato, ele ganha proporções que talvez nem você imagine. Deixa o Senhor te conduzir, deixa a doce mãe te apontar o caminho. E escuta esta palavra de São Bernardo. Quando ela o sustenta, e aí você pode até pensar em ti nesse momento, quando ela te sustenta, você não cai. Quando o protege, nada lhe causa medo. Quando o conduz, você não fica cansado. Quando ela está a seu favor, você desembarca no porto da salvação. Bendito seja o Senhor, meu irmão. Louvada seja sua Santa Mãe. Assim, pela certeza do amor, do cuidado, dessa proteção da Virgem Maria, a doce Senhora de Nazaré, a Virgem de Fátima, Senhora das Dores, a Imaculada Conceição, o Perpétuo Socorro. Que assim, concluindo esta aula, tu possa sentir o seu manto envolvendo o teu coração e, diante de todas essas graças, não ali ficar apenas no aconchego, mas com força dizer: eis-me aqui, faça-se em mim, Senhor, o escravo, a escrava, para com um novo sim ser de fato sal e luz aonde tu me levares. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.